Então hoje é do capítulo 11, do versículo 1 a 7. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, assim diz o Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar? Senhor Deus, fala ao nosso coração, Deus, que a sua palavra seja uma espada afiada, cortando o nosso coração com o teu amor, com a tua repreensão, com o teu ensino. Nos traz fé hoje, estamos a falar de fé, Deus, e sabemos que fé só pode ser dada pelo Senhor. Dá-nos fé essa noite, em nome de Jesus, amém. É comum os jovens usar os termos boto fé ou pode crer, não é mesmo? Às vezes a gente começa a andar muito com jovem, a gente começa a se achar jovem e começa a falar assim também, não é verdade? Pode crer, ou boto fé, é comum. E tudo que a gente põe fé, acontece. Será que é isso mesmo? Eu estava vendo uma música uma música que você conhece, é do Gilberto Gil, e ele fala assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Daí eu fui ver a música, fui ler a letra, né, para poder conhecer melhor, e tem uma hora que ele fala assim: certo ou errado, até a fé vai aonde quer que eu vá. Daí me veio uma interrogação: como assim? Certo ou errado, até a fé vai aonde quer que eu vá. Eu fiquei pensando duas opções: será que onde ele vai, a fé vai atrás? Ou a fé dele vai aonde ele quer que a fé dele vá? Eu achei estranho, eu fiquei pensando assim, o que o Gilberto Gil estava querendo dizer com essa música. Mas essa música ela vai desenvolvendo e parece que ele crê num certo panteísmo, porque ele fala que até a fé na cobra coral resolve. E a gente sabe que fé em cobra, fé na serpente não deu certo para a humanidade, e não é por aí, não é mesmo? Acreditar na mentira da serpente, do diabo, não é uma fé boa. Mas a fé não vai até onde quer que eu vá. A gente vê que a fé, sim, uma fé diferente da fé que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos ver o que é a fé verdadeira, ela costuma falhar. Esse ano eu estava crente que o Galo ia ganhar a Copa Libertadores, e eu falava isso, falava para os meus amigos, falava, não, vamos ganhar a Libertadores esse ano, e a minha fé falhou, não deu certo nesse ano. Meus irmãos, quando a gente fala de fé, todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo crê numa força superior, todo mundo crê num certo Deus agnóstico. Até a Xuxa, quem lembra aqui que ela dizia que tudo que eu quiser, um cara lá de cima vai me dar. Quem nasceu na década de 80 lembra, né? Vocês estão lembrando, não é possível que é só eu, né? Você vê que até a fé, até num cara lá de cima, né? Existe fé em tudo. A Bíblia fala, inclusive, em Tiago 2,19, que até os demônios creem. E diz que eles creem, e eles estão melhor que muitos de nós, porque diz que eles creem e tremem diante de Deus. Tem muita gente que fala que crê e não tem temor nenhum a Deus. Os demônios estão melhor do que a fé de muita gente, porque diz que eles creem e tremem diante de Deus. Uma fé num suposto Deus criado à nossa imagem,
e a nossa semelhança, que seja o nosso servo. É assim que a gente costuma imaginar Deus, alguém que eu crio de acordo com a minha cabeça para que Ele me sirva. É assim que a fé do imaginário popular num suposto Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter a fé salvadora, a fé verdadeira, da maneira que Deus se revela. A fé verdadeira é a fé de acordo com o que Deus se revela, para que a gente creia nele. E a gente vê aqui que a fé verdadeira, ela inclusive agrada a Deus. Versículo 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, ter a fé verdadeira no Deus verdadeiro, da forma correta, é uma fé que agrada a Deus. E o contrário é a mesma verdade. Uma fé que não é verdadeira, ela desagrada a Deus. E tem fé de todo tipo, gente. Tem gente que acredita em imagens de escultura, tem gente que acredita em horóscopo, sabia disso? Outro dia eu estava vendo um Instagram lá de uma amiga minha, cristã, e eu não vou falar o signo, talvez você conhece, ia estar falando lá, eu vou falar outro, e leonina. Ou seja, a fé em horóscopo, a fé em imagens, a fé no lenço ungido, a fé numa pedra espiritual, que aquela pedra tem uma energia, né? A fé em quadro. Há também, meus irmãos, uma diferença entre fé, crer e acreditar. Embora essas palavras sejam sinônimos, há uma diferença entre crer e acreditar. Por exemplo, você acredita que esse banco sustenta o seu peso. Isso é acreditar, você está vendo. Nós temos um exemplo de um discípulo de Jesus. Hoje nós ouvimos sobre ele, o nome dele é Tomé. E hoje o pastor falou para nós que Tomé faltou no primeiro culto. Ele não estava no culto, por isso que ele se tornou alguém que precisava ver para crer, incrédulo, porque ele não estava no culto, ele não estava ouvindo a palavra de Jesus. Mas é interessante que Tomé fala para assim: se eu não ver, eu não acreditarei. Porque os discípulos falaram: olha, o Senhor apareceu para nós. E ele fala: se eu não ver, eu não acreditarei. E daí diz, meus irmãos, que Jesus aparece, ele toca em Jesus, vocês sabem da história, em João capítulo 20, né? E diz que ele viu e creu. Daí ele faz a declaração de fé dele: Senhor meu e Deus meu. E Jesus pega e fala para ele: não seja incrédulo, mas crente. Daí Jesus fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Veja que para Jesus, acreditar, precisar ver para acreditar, é incredulidade. Jesus fala para ele: não seja incrédulo, seja crente. Então, para Jesus, precisar ver é incredulidade. O apóstolo Paulo fala algo parecido em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Mas, meus irmãos, cá entre nós, o que nós temos visto nesse mundo? Nós temos visto corrupção, nós temos visto, agora nós oramos, guerras, nós temos visto doenças, nós temos visto pecado, nós temos visto morte, é tudo que a gente vê. Mas o que a gente crê, meus irmãos? Nós cremos em quê? Nós cremos em justiça, nós cremos que na cura, nós cremos que não haverá mais dor, mais choro, nós cremos na paz, nós cremos na ressurreição. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, nós andamos naquilo que nós cremos. Nós cremos que nós vamos ressuscitar um dia, não é verdade? Nós cremos que nós podemos ser curados de qualquer doença, não é verdade? Nós cremos que haverá justiça contra toda corrupção no mundo, não é verdade? Por isso nós não entramos em desespero, porque nós caminhamos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Mas aqui vai dizer, meus irmãos, que a fé é certeza e convicção. Mas certeza e convicção de quê? Daquilo que eu desejo, daquilo que eu creio? Como eu falei, eu acreditava que o Atlético ia ganhar esse ano alguma coisa. Não, meus irmãos, a fé não é um pensamento positivo ou uma confissão positiva. Entrou essa heresia na igreja evangélica nos últimos 30 anos,
que você tem que declarar, você tem que afirmar, você tem que repetir, pensar positivo, uma confissão positiva que vai dar certo. Não é assim não, tá? A convicção aqui que nós vemos, a verdadeira fé, é a fé naquilo que Deus nos revela na sua palavra. Hoje até dizem assim, acredite em si mesmo. Eu estava andando ali na João Naves e um rapaz com a camisa assim, acredite em si mesmo. Falei, ó, que isso, hein? Não é essa fé que a Bíblia nos chama para acreditar em nós mesmos. A Bíblia fala inclusive para a gente duvidar do nosso coração, que ele nos engana. Ou seja, não acredite em você mesmo. Isso não quer dizer que eu não tenho que ter pensamento positivo, não é mesmo? Que eu não tenho que ter otimismo, não é mesmo? Por exemplo, se você entra num campeonato, você entra para ganhar, você entra para se esforçar. Se você entra num exame de prova, você entra para se esforçar. Você está otimista. Mas você não pode fazer uma confissão positiva, eu vou passar, em nome de Jesus vai dar certo. Porque às vezes, pode não dar certo. Porque nós vemos, irmãos, que esses homens, grandes homens de Deus, que a partir do capítulo 11 vai nos mostrar, no versículo 13, que nós não lemos, fala inclusive que eles morreram, mas eles não obtiveram as promessas. Ou seja, nem tudo deu certo a homens fiéis a Deus. Nem tudo deu certo para homens que foram fiéis a Deus. Então, meus irmãos, como que eu posso ter certeza e convicção de coisas que se esperam e fatos que não se veem? Porque o versículo 1 fala isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como eu posso, irmãos, ter certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que não se veem? Como? A resposta é, se Deus disse. Se Deus disse, você pode ter certeza e convicção. Você pode viver pela fé. Mas esse negócio do o que Deus disse é muito relativo também, irmãos. Quem aqui já ouviu isso? A pessoa falar assim, Deus me falou que eu vou casar com fulano. Daí a pessoa chega, inclusive, eu já vi abordagens assim, olha, Deus me falou que eu vou casar com você. Daí a pessoa fala assim, olha, mas Deus ainda não falou isso comigo não. Tem que falar para ele falar comigo também. Eu já vi inúmeros missionários falar assim, Deus me chamou para o Timor-Leste, que foi onde eu trabalhei no meu primeiro campo missionário. Mas para chegar no Timor-Leste tem que passar pela Austrália. Um país muito pobre, o Timor-Leste. Muitos paravam na Austrália. Eu falava, mas Deus não te chamou para o Timor-Leste? Ele não falou com você? Não, mas agora Deus me chamou para a Austrália. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós achamos que Deus nos falou de acordo com o nosso coração enganoso. Então, como que eu posso ter certeza que Deus está dizendo alguma coisa e eu posso caminhar com fé, eu posso ter certeza e convicção? Se Ele disse na sua palavra, sola Escritura. A Bíblia é suficiente para que eu conheça a Deus e para que eu caminhe nas promessas que Deus tem para mim. Se Ele disse na sua palavra, você pode crer, porque Ele é fiel e cumpre a sua palavra. O nome dEle está em jogo. Vai dizer, meus irmãos, que as pessoas que creram em Deus, versículo 2, me desculpa, diz que pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nos mostra que a fé é um sinônimo de confiança em Deus. Esses antigos, a gente vê que eles confiaram no que Deus disse para eles. Ou seja, fé, o sinônimo seria confiar em Deus. Tanto que no capítulo 10, versículo 35, fala que é isso para nós. Olha o capítulo 10, versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então o sinônimo da fé é confiar em Deus. Confiar no que Ele disse, confiar no que Ele promete. Isso é fé. E a Bíblia fala que eles, os antigos, aqui citando homens do Velho Testamento, eles confiaram no que Deus revelou para eles. Eles caminharam de acordo com o que Deus falou para eles. Eles tiveram fé e confiança no que Deus disse e foram em frente.
Mesmo que o mundo todo dizia não, eles continuaram firmes naquilo que Deus disse para eles. Eles tiveram fé. Então, meus irmãos, nós também que cremos, diante de qualquer circunstância da nossa vida, nós caminhamos de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Tem alguém doente? O que a Bíblia fala para a gente fazer? Ora. Tem alguém sofrendo? O que a palavra de Deus nos diz para a gente ter fé? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém passando dificuldades? O que nós cremos? A provisão de Deus virá. Alguém que nós amamos em Cristo, um irmão em Cristo morre, o que nós cremos? Ele já descansa em Deus. Veja, irmãos, que nós não caminhamos no escuro, nós caminhamos nas promessas de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, se tudo der errado, se tudo estiver ruim, o que nós cremos? O que Abacuque no capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a verdadeira fé. Tudo pode dar errado de acordo com os meus planos, mas mesmo assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Assim nós caminhamos na certeza daquilo que nós não vemos. Nós não vemos que o diabo quer nos devorar, mas nós cremos que isso acontece. Nós cremos que os anjos do Senhor nos protegem. Nós cremos pela fé que Jesus do céu intercede por nós. Nós cremos e caminhamos em confiança todos os dias nessas promessas do Senhor. Veja, meus irmãos, no versículo 3, que a fé ela também gera uma cosmovisão, uma maneira de pensar. Porque diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas. Deus pegou do invisível e fez o visível. Veja então que pela fé nós entendemos as coisas, entendemos que o universo foi formado. A fé na Escritura, a fé em Deus nos dá uma cosmovisão, uma maneira de ver a vida. Nós temos um entendimento a partir das Escrituras sobre tudo que nós vemos. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Nós entendemos que o pecado estragou a nossa relação com Deus. Nós cremos que Jesus veio trazer redenção para nós e perdão. Nós cremos na glorificação, na ressurreição eterna. Ou seja, a fé nas Escrituras, a fé no que Deus revelou, nos traz uma cosmovisão, uma maneira de ver a vida, uma maneira de viver. Por isso nós entendemos a família de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós entendemos a igreja de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós nos posicionamos em alguns pontos, como por exemplo o aborto, nós somos contra, porque nós temos uma cosmovisão de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Porque no versículo 3 fala que a fé, ela também nos dá um entendimento, uma cosmovisão. Mas nós não somos chamados, irmãos, a ter uma fé cega. Embora é interessante que a nossa fé, ela se vê com o coração. A nossa fé não é cega, ela é baseada na palavra de Deus. A nossa fé, meus irmãos, a fé verdadeira é baseada na verdade. O cara lá de cima, será que ele é o nosso Deus verdadeiro que nós estamos adorando essa noite? Não. A fé verdadeira é a fé que através de Jesus, é a fé no Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A fé verdadeira é em Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Então a fé num suposto Deus, sem conhecer Jesus, essa pessoa não tem a fé que agrada a Deus. Ela não conhece a Deus.
Essa fé verdadeira, meus irmãos, que nós estamos falando, que é a fé em Jesus, ela é uma fé que ela é dada pelo próprio Deus. Porque por causa do pecado nós nos tornamos incapazes de crer. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos crendo em imagens de escultura, nós estaríamos crendo em quadros, nós estaríamos crendo no horóscopo, nós estaríamos crendo no livro do Espiritismo segundo Kardec. Se não fosse a graça de Deus em nos dar fé, a fé verdadeira, nós estaríamos cegos. A fé verdadeira é dada por Deus, meus irmãos. Passa para o capítulo 12. Veja o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Quem nos deu a fé? Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Em Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso é dom de Deus. O versículo 9 fala: não por obras para que ninguém se glorie. Então a fé verdadeira é a fé dada por Deus, pelo Espírito Santo no nosso coração. Seria como uma pequena semente que Ele coloca no nosso coração para crer nele. A semente da palavra que cai num coração bom, num solo bom e dá fruto. Então a nossa fé, meus irmãos, mesmo que ela seja pequena, se ela é colocada na pessoa correta do Senhor Jesus, mesmo pequena a nossa fé, ela nos salva. Quem aqui como eu acha às vezes que tem uma pequena fé? Não importa o tamanho da fé para a nossa salvação. Porque o segredo da nossa salvação não é se eu tenho uma grande fé, é se eu coloco a minha pequena fé na pessoa correta, no Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que a fé pode ser aumentada. A nossa confiança em Deus pode ser aumentada à medida que eu me relaciono com Ele. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. O que nós aprendemos com isso? À medida que eu ouço mais a palavra de Deus, à medida que eu me relaciono mais com a palavra de Deus, eu tenho mais fé, eu tenho mais confiança. E Hebreus, meus irmãos, há sempre essa exortação para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Quem lembra aqui da pregação, da exortação, falando que já era tempo para ser mestres, mas ainda são crianças e precisavam de leitinho? Quem lembra? Ou seja, a fé nossa que Deus nos dá, ela é para ser desenvolvida na nossa relação com Deus, mediante a Santa Escritura. E aqui, meus irmãos, agora tem alguns exemplos daqueles que creram. O que foram capazes de fazer homens na antiguidade que creram. O que essa fé deles gerou? Primeiro vai falar de Abel. A partir do versículo 4 fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja que o que justificou Abel foi a sua oferta boa. O que justificou Abel foi a sua oferta melhor do que a do seu irmão? Não. O que justifica um pecador é o quê? A fé. E porque ele teve fé nas promessas de Deus, ele foi aprovado por Deus. E ele ofereceu um sacrifício melhor do que o seu irmão. O sacrifício dele já era um sacrifício que apontava para Jesus, porque é um sacrifício que teve sangue, porque de alguma maneira Deus comunicou para Abel que sem sangue não há remissão de pecados. Então pela fé ele oferece um sacrifício que ele cria que Deus ofereceria o verdadeiro sacrifício superior ao dele. Ele já aponta para Jesus Cristo quando Abel faz a sua oferta a Deus.
Diferente de Caim, que nos mostra alguém que confia em si mesmo, alguém que oferece aquilo que acha que era melhor, mas diz que a oferta de Abel foi a oferta recebida por Deus, porque foi por meio da fé. Depois nos dá o exemplo de Enoque, no versículo 5, que pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Que homem abençoado, né? Quem gostaria de ser levado e não experimentar a morte? Que bênção, né, irmãos? Qual foi o segredo de Enoque? Nós temos um Enoque aqui hoje. Qual foi o segredo de Enoque? Fé. E porque ele teve fé, em Gênesis 5:24 diz que Enoque andava com Deus. O que isso significa? Ele tinha relacionamento com Deus no meio de um tempo de muito paganismo, onde ninguém andava com Deus, porque ele cria, porque ele teve fé, ele viu que andar com Deus era melhor do que adorar os deuses pagãos daquela época. O outro exemplo, versículo 7, é o Noé, que diz que pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, meus irmãos, que também pela fé, ele era um homem que temeu a Deus. E aqui, porque ele cria naquilo que Deus revelou para ele, o que Deus revelou para ele? Construa uma arca. Então ele creu na revelação de Deus para a sua época, e ele obedeceu a Deus, ele creu na revelação que Deus deu, e ele aparelhou uma arca, e diz que por isso, ele inclusive, além de temer a Deus, ele salva a sua família. Vejam, homens, quando a gente obedece a Deus, quando a gente crê de fato em Deus, nós levamos a nossa família toda para dentro da arca. Essa é uma responsabilidade dos homens, colocar a sua família dentro da arca. Homens que creem. Meus irmãos, é interessante que diz que ele condenou o mundo pelas suas ações. Vocês podem imaginar Noé construindo a arca e sendo zombado por aquela geração? Veja que ele passou anos pregando, porque diz que ele foi um pregador de justiça. Ele passou anos obedecendo a Deus, anos construindo a arca. Imagina a zombaria das pessoas ao ver ele trabalhando, ao ver ele fazendo o que Deus mandou fazer, nos mostrando que quando nós cremos na revelação que Deus nos dá, não importa o que o mundo está fazendo ou vai dizer para nós, porque nós cremos na palavra de Deus, nós obedecemos a Deus. Esses homens, meus irmãos, creram, e por isso eles agiram, nos mostrando que quem crer de fato, mostra agora com as suas obras. Como nós vimos em Efésios 2:8 diz: somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas vai dizer o versículo 10, que somos feitura dele em Cristo Jesus, para boas obras. Ou seja, a partir do momento que de fato nós temos fé, agora a nossa vida, ela começa a agir de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos. Agora a nossa vida tem obras, e esses homens nos mostram pelas suas obras que de fato creram naquilo que Deus revelou para eles na sua geração. O que Deus revelou agora para nós na nossa geração, irmãos? Está tudo aqui, toda a revelação completa de Deus, o cânon fechado, tudo que nós precisamos saber para ter uma vida piedosa e obedecer a Deus, está aqui, na palavra dele. Então Abel é aquele que quer pela fé oferecer algo a Deus, é aquele que quer oferecer adoração a Deus. O que nós vamos oferecer a Deus hoje? Como eu falei, a fé ela não é cega,
é uma fé racional. Em Romanos 12, versículo 1 diz isso. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja que a fé que Deus exige de nós não é uma fé cega, é racional, é baseada na revelação, é baseada na Escritura. E o que Deus exige de nós hoje? Sacrifícios de animais como Abel fez? Não. O apóstolo Paulo diz que Deus espera de nós hoje que ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer que você ofereça o seu corpo para a glória dele. Enoque, qual é o ensinamento dele para nós? Que quem crer agora quer ter um relacionamento com Deus acima de tudo, quer andar com Deus, quer conhecer a Deus. Enoque nos mostra isso. Faça isso. Vai que você também é trasladado, né? Noé é o que ele nos ensina? Que obedecer a Deus, que aquele que crê, ele quer obedecer a Deus, mesmo que o mundo diga, você é um louco. Uma das coisas que o pastor Ronaldo nos ensinou esses dias, que o mínimo de obediência hoje de uma igreja ou de um cristão é tido como fanatismo, é tido como legalismo. O mínimo de obediência. E Noé vai nos mostrar justamente isso, que porque ele creu, ele obedeceu a Deus. Então, meus irmãos, nós temos certezas e convicções. Por quê? Porque Deus nos disse: não confie naquilo que o seu coração diz a você. E cuidado para dizer que Deus disse, se é o seu coração que disse. Cuidado. Nós podemos ter certezas e convicções de coisas que nós esperamos e de convicção de fatos que nós não estamos vendo. Por quê? Porque Deus disse, se Ele disse, Ele não pode mentir. Ele é fiel e Ele vai cumprir. A fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, é a fé no Filho de Deus. É a fé na sua palavra. E essa fé não costuma falhar. Ou melhor, deixa eu corrigir. Essa fé não pode falhar. Porque ela está baseada nas promessas de Deus. Por isso nós oramos sempre. Por isso nós cremos que Deus pode curar qualquer doença, mesmo que os médicos dizem não dá mais. Porque nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Mas mesmo assim, se Deus não quiser curar, a gente faz como Abacuque: eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu creio que Ele tem o melhor para o seu povo. E mesmo que o seu povo morra, aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na libertação, nós cremos na salvação, por isso nós pregamos o Evangelho. Quando nós vemos alguém andando em pecado, andando nas trevas, nós estamos vendo alguém perdido, não tem jeito para ele. Mas nós cremos que se ele ouvir o Evangelho e o Espírito Santo falar o coração dele, ele sai do império das trevas e vem para o reino do Filho do seu amor, o Senhor Jesus. Nós cremos nisso. Olha eu aqui. Procura saber um pouquinho depois da minha história, da onde Deus me tirou. Deus faz aquilo que Ele promete. E você quer ter mais fé? Quem quer ter mais fé? Quer ter mais intimidade com Deus? Mais confiança em Deus? Depende de quanto você busca a palavra dEle. Depende de quanto você se debruça na palavra, quanto você dedica a Deus. A sua fé vai ser aumentada. Mas hoje eu quero perguntar para você, meus irmãos que estão aqui: qual dos antigos apresentados pelo texto? Qual dos antigos? Abel, Enoque ou Noé? Qual você quer imitar hoje? O apóstolo Paulo fala para a gente imitar ele porque ele é o imitador de Cristo. Eu também imagino que nós devemos imitar esses homens, porque esses homens foram imitadores de Cristo. Qual deles hoje você se identifica mais? Você quer ser como Abel
oferecer o seu corpo como sacrifício agradável a Deus? Você quer adorar mais a Deus? Você quer oferecer a sua vida para a glória de Deus? Ou você se identifica hoje mais com Enoque? Você quer mais santidade? Você quer mais conhecer a Deus pessoalmente? Ou talvez hoje você se identifica com Noé. Você quer mais obediência e serviço a Deus. Com qual dos três você se identifica essa noite? Eu quero que você baixe a sua cabeça e ore pedindo a Deus: Deus, eu me identifico essa noite com Ele, e eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Faça a sua oração.